Fala pessoal, como vocês estão? Boa noite. Vamos entrando, vamos chegando. Hoje a gente vai falar de estratégia de tráfego pago para o consórcio. Então, se você é empresário de consórcio, representante, estrategista de marketing, gestor de tráfego, esse conteúdo é para você, tá? A gente vai ter hoje um bate-papo sobre esse assunto. Eu estou testando alguns formatos, algumas modalidades de conteúdo, tá? Então a gente vai ter treinamentos, vamos ter videoaulas, onde a gente vai dar uma aula sobre algum determinado conteúdo. Por exemplo, eu estou preparando lá uma aula sobre o método MAV, beleza? Onde a gente dá ali o passo a passo do que a gente faz, tá? Eu tenho uma tendência, não sei se boa ou ruim, né? De entregar o ouro. Eu pego e eu digo o que a gente faz, como a gente entrega o ouro de fato. Eu tenho alguns cases bem legal, né? Eu tenho um case de um diagnóstico, o método, a MAV vende através de diagnóstico. E uma vez no diagnóstico eu peguei um cliente que ele precisava de caixa, para levantar caixa para ingressar no projeto com a MAV, e ele tinha uma lista de empresários do agronegócio. E aí eu no diagnóstico eu falei, cara, vamos trabalhar em cima dessa estratégia, então eu vou te ensinar como que tu vai abordar essa tua lista, tu vai botar um STR gerando oportunidades, como que tu vai vender, essa coisa vai funcionar para ti, tu vai levantar a caixa. O diagnóstico foi todo em cima disso, mostrei como ele poderia ativar aquele canal. O cara pegou uma linha, pegou uma vertente de agro através do outbound, que o cara nem quis fechar comigo depois. Eu entreguei tanto ouro que para ele aquele canal já gerou uma grande demanda, né? Então eu tenho essa tendência, eu quero fazer isso com vocês. Eu quero pegar hoje, através de um bate-papo, como que a gente faz, algumas estratégias, tá bom? Uh, e a gente vai ter outros conteúdos de outros webinários, onde a gente vai compartilhando sobre a metodologia, sobre como a gente levanta e constrói funis. Então, se tu ainda não faz parte, se tu ainda não cadastrou na newsletter da Mave, onde a gente avisa sobre esses webinários, cadastra, vai lá no Instagram da Mave, no meu Instagram, tá? E lá você vai poder se cadastrar no link da bio e vai receber os avisos quando sair essas aulas, quando elas forem lançadas, e também a gente disponibiliza alguns gravados que tu vai ter acesso, tá? Bom, acredito que tá todo mundo aí. Vamos para cima? Show de bola. Pessoal, seguinte, hoje a gente vai falar de estratégia de tráfego pago para consórcio, tá? Alguns alinhamentos que é importante a gente fazer. Eu vou estar olhando para o lado, a câmera está aqui e a minha tela está aqui, tá? Então se vê eu olhando para o lado é porque eu estou olhando para a tela. Alguns alinhamentos importantes. O tráfego pago é uma baita de uma ferramenta para tracionar consórcios. Porém, ele é apenas uma etapa de um todo. Hoje, a bala de prata do mercado, que a galera vende como se fosse resolver os problemas de todo mundo, é a inteligência artificial. Mas há algum tempo atrás era o tráfego pago. E como se o tráfego pago sozinho ele fosse fazer muita coisa e fosse resolver o teu problema. Eu vendo tráfego pago. A Mave é um dos principais produtos. É o tráfego pago. Só que o que a gente tem que compreender é que o tráfego pago ele é apenas parte de um processo, que o todo dele vai fazer a diferença para ti. Então, o que eu vou te orientar aqui, o que eu vou tentar trazer para ti nesse webinar, nessa aula, nesse bate-papo, que é nessa linha que eu quero conduzir, é como que o tráfego pago se encaixa no todo da tua estratégia, como que tu vai executar isso, algumas boas práticas, tá? Para fazer isso funcionar de fato para ti, tá bom? Antes de mais nada, eu quero fazer um alinhamento aqui, trazendo esse dado, tá? O mercado de consórcio ele está em crescimento e em crescimento em ritmo acelerado. A gente teve uma notícia que, inclusive, a BAC trouxe, que as vendas de consórcio atingiram o maior patamar em 20 anos. Ou seja, está acelerando demais. Tá? Isso é importante por dois motivos. Primeiro, isso nos traz uma janela de oportunidade. O mercado de consórcios está em crescimento, ele está em ascensão, tá? Porém, isso também acaba gerando alguns obstáculos, que é o quê? Eu tenho uma janela de oportunidade para aproveitar, eu preciso aprender como surfar essa onda, mas se eu estou aumentando
as vendas, se o mercado está crescendo e eu não estou crescendo na mesma proporção, logo eu estou ficando para trás. Se eu estou ficando para trás, eu estou perdendo mercado, eu estou perdendo espaço, eu estou perdendo competitividade e eu estou deixando de gerar caixa. Então é importante eu surfar essa onda, eu aproveitar esse momento de mercado e eu refinar minhas estratégias ou investir em estratégias que vão me trazer crescimento. E o tráfego pago, cara, na minha opinião, é um dos canais de maior aceleração para o mercado de consórcio. Existem várias maneiras de tu tracionar consórcios. Eu estava com uma administradora que ela está iniciando, tá? É uma administradora que ela está se estruturando e quer vir com tudo, com uma pegada digital. E eu expliquei para ela os canais que eu acredito que são os que mais tracionam. Um deles é via canal, que a gente chama, que é o representante externo. Então, tu trazer representantes te acelera demais. E o segundo é o tráfego pago. É tu vir para o digital porque o tráfego pago tem escala. Então, se tu ainda não investe em tráfego pago, ou se tu investe em canais de mídia e não está tendo resultado, precisa acertar a mão. Precisa acertar o jeito, fazer da forma correta, porque tem muita grana para colher aqui. E cada vez mais esse canal vai ficar mais caro e difícil de entrar. Beleza? Show de bola. Antes disso, muitos, eu acredito que quem veio, obviamente, né, da nossa base me conhece, conhece a Mave, mas quem não veio da nossa base, ou então quem for assistir no YouTube, ou via anúncio, porque alguns desses webinários vão ser utilizados como anúncio, tá? Talvez tu não conheça a Mave. Quem é a Mave? Quem é o Gabriel? A Mave é uma assessoria de marketing e vendas especializada no mercado de consórcio. Nós atuamos no mercado de consórcios há mais de 5 anos, atendemos, podemos falar assim, né, alguns dos maiores players do mercado brasileiro, atendemos a administradora, montamos processo comercial de administradora, vinculamos tecnologia, processo e inteligência de mercado para trazer performance assertiva para esse mercado, tá? A gente atende cliente, eu brinco que é do Iapoque ao Chuí, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Nós literalmente temos clientes no Rio Grande do Sul e temos clientes no Rio Grande do Norte. Temos clientes no Acre, temos clientes na Bahia. Então, a gente está espalhado por todo o país. A gente compreende muito bem a realidade do consórcio, fala a língua do consórcio. E a nossa metodologia, ela se baseia, tá, na construção de uma máquina de crescimento, uma máquina de vendas. E o que é essa construção dessa máquina de vendas? É nós sistematizar as etapas do crescimento de uma empresa, que consiste em atrair, converter, reter clientes de forma mensurável, previsível, lucrativa e escalável. Nós construímos 3 motores, te ajudamos na construção de 3 motores, e se esses 3 motores forem construídos com assertividade, tu vai ter uma máquina de crescimento, tu vai ser um dos líderes do mercado de consórcio. Quais são esses motores? O motor de geração de demanda, que envolve o tráfego pago, que é atrair lead, atrair demanda qualificada, atrair pessoas com potencial e largar na mão do comercial. O segundo motor é o motor de conversão em vendas, então não adianta eu ter a melhor máquina de geração de lead, o melhor método de geração de lead, se o meu comercial não se conversa com essa máquina que gera demanda. Então eu tenho que ter eu tenho que estruturar o comercial, tem que ter um playbook de vendas, tem que ter script, tem que ter matriz. Então, construir isso daí faz parte. E por último, o sucesso do cliente, que é depois que o cliente entrou, como que eu extraio mais valor desse cliente, como que eu pego indicações, como eu mantenho ele na base. Isso é importante demais, porque no consórcio, muitas administradoras têm a questão da do estorno, né? E o estorno é uma baita de uma mordida que tu pode ter. Então a gente tem estratégias para fazer com que isso funcione da melhor forma possível, tá? Quando a gente une essas 3 máquinas, a gente tem um crescimento exponencial, a gente cresce de forma muito acelerada, tá? Inclusive, talvez vocês vejam que atrás tem um livro chamado Receita Previsível. A gente se baseou muito na teoria desse cara, tá? Do Aaron Ross, para construir a nossa metodologia da MAVE. Aqui atrás tem alguns livros que estão virados de frente de forma proposital, tá? Que é o Growth Hacking, Scale Up, The Sales Acceleration Formula
e o Lean Startup, o Startup Enxuta, tá? E o Receita Previsível aqui. Que em cima dessa ideologia a gente construiu a nossa metodologia, tá? Então, o nosso foco é construir uma máquina de crescimento que una tecnologia, inteligência de mercado e processos muito bem desenhados, tá? Com pessoa certa no lugar certo. É isso que a gente propõe, beleza? Perdão. Vamos lá. Aqui, ela tá. A gente coloca, ainda na apresentação da MAVE, tá? No que consiste o nosso modelo. O nosso modelo é simples, cara. A gente constrói, a gente define uma estratégia de crescimento, busca construir a tua autoridade no mercado, fazer o empilhamento de funis estratégicos, desenhar um comercial muito redondo para tua empresa e extrair o máximo de valor. É isso que a Mave faz, tá? Então a gente tem o nosso plano de aceleração, tá? Nosso protocolo de aceleração e ele consiste em estruturar isso para vocês, beleza? Nós damos os processos comerciais, treinamento para a equipe, a gente define com vocês uma boa estratégia e a gente assessora, coloca a mão, tá? Na construção dessa autoridade desses funis de vendas. Beleza? Agora a gente vai pro conteúdo. Apresentando a Mave, você, inclusive, se você quer conhecer mais sobre a Mave, perdão, você pode, em algum lugar aqui, se for gravação, se for no YouTube ou se for aqui mesmo no chat, tá? Se você ainda não conversou com a Mave, você pode aplicar para conversar conosco, tá? Eu vou pedir para deixar o link ali depois, ou se você está assistindo a gravação, em algum lugar vai estar aqui o link. Você pode aplicar e falar com a Mave, tá? Você vai receber um diagnóstico da tua operação. A nossa proposta é justamente essa. A gente confia muito na nossa expertise no mercado, então a gente propõe um diagnóstico. Nesse diagnóstico a gente descobre as alavancas de crescimento da tua empresa, descobre se a Mave tem fit contigo, com a tua empresa, e se houver esse fit, a gente apresenta o nosso serviço e uma proposta de parceria. Mas se não, tu recebe um diagnóstico. E o legal do diagnóstico é o seguinte, ele é gravado, ele é todo transcrito por inteligência artificial, então tu recebe de fato um plano de ação para te aplicar na tua empresa, tá? Se você tem interesse, depois clica ali e se cadastra. Mas não agora. Assiste até o final, tá bom? Vamos para conversar então um pouquinho sobre tráfego pago. O que vocês têm que entender, tá? Hoje, um dos maiores gargalos de vendas é o topo do funil. Toda a produção que tu vai ter em vendas, tudo que tu é capaz de produzir e vender, está sujeito à capacidade que tu tem de gerar demanda qualificada. Vendas é processo e vendas é funil. Então, se eu não tenho previsibilidade na geração de demanda, eu não tenho previsibilidade em vendas. Eu preciso trazer com consistência pessoas qualificadas para o meu funil, colocar elas numa reunião com o meu closer, com o meu especialista, com o meu assessor, e a partir dali o meu closer vai fechar com esses caras. Então, tudo que eu posso produzir está sujeito à geração de demanda. Esse é o maior gargalo que eu tenho no comercial. E o tráfego pago, ele vem como uma parte, como uma das etapas para resolver esse gargalo comercial que a gente tem. O tráfego pago vem para gerar demanda qualificada ou dentro da estratégia de funis, o tráfego pago é um desses impulsionadores. Eu quero de cara alinhar com vocês, isso é que eu sempre falo quando eu vou falar de tráfego, sempre, que algumas verdades sobre o tráfego pago, alguns alinhamentos. O primeiro, o tráfego pago, ele é uma máquina de moer dinheiro. Eu posso torrar muita grana investindo em tráfego pago. Eu posso queimar muito dinheiro investindo em tráfego pago. Então, é importante entender, tráfego pago, ele traz retorno, ele traz muito sucesso, mas se for feito de forma errada, tu vai gastar dinheiro e vai gastar dinheiro rápido. Legal? É muito comum. Eu pego muitos casos de pessoas que investiram com agências. Inclusive, eu gosto muito desse perfil de cliente, pessoas que já tiveram experiências com outras agências, que aí eles vêm mais alinhado para nós. Porque, pô, o cara já investiu, já torrou dinheiro, logo ele vai ver sentido no que eu proponho para ele vai seguir as minhas recomendações. Porque alguém pode entrar num projeto com a Mave, não seguir nossas recomendações e não vai vender, não vai ter sucesso, tá?
Então, a gente gosta muito desse cliente que foi lá, torrou dinheiro, teve uma experiência negativa e ele vem para nós para tracionar, para acertar, tá? Então, isso é muito comum, a gente pega muito cliente, muita gente que já investiu e não teve resultado. Outro ponto sobre o tráfego pago é que está cada vez mais competitivo, está cada vez mais caro anunciar. Eu tenho um case de mercado que eu sentei com uma administradora para fazer um projeto, uma administradora grande, não era a maior do mercado, mas era uma administradora grande, tem um bom resultado, tem um bom nome, inclusive. E não era nem de perto um banco, por exemplo, era uma das administradoras independentes, uma das maiores do país, mas das independentes, porque os bancos já é outro patamar. E assim, cara, ela investia no mês 1,5 milhão em tráfego pago para consórcio. 1,5 milhão. Sabe o que acontece? Esse 1,5 milhão dela compete com o teu anúncio e acaba gerando uma barreira de entrada para te anunciar. Então, por ela botar tanta grana, fica caro para ti. Vocês entendem isso? Tem uma corretora, representação, eu não sei nem dizer a proporção que ela é, né? Da Porto, que os caras chegaram a vender 1 bilhão, mano. 1 bilhão no mês. Eles investiam, se eu não me engano, 1,5 milhão em mídia também. Não era nem administrador, eram representantes, corretores, embora muito grandes. Eu imagino o que a Porto não põe de dinheiro. O que o Itaú, por exemplo. Agora, o grupo Coimex ali, né? A Maicon, o que eles não põem de grana? Porque eles são uma administradora completamente digital. Então eles precisam muito do tráfego. Qual que é o grande ponto aqui? Esses grandes players, eles entram e eles tornam o mercado mais competitivo e tornam mais caro para ti. Logo, tu precisa ser muito mais inteligente na tua estratégia para te competir com esses caras, para te jogar contra eles. Porque, outra coisa, administrador anunciando contra ti ou competindo contigo gera uma dificuldade porque é o seguinte, tu vai receber em média 4% do administrador, vamos botar assim, em média, né? Porque tem administrador que paga menos, que paga mais. 4%. Administradores, quando vêm para o digital, os 4% que elas pagariam para ti, elas pagam pelo CAC em anúncio. Talvez você não saiba o que significa CAC, mas é o custo de aquisição de cliente. Então eu invisto um valor X e adquiri um número X de clientes. Depois eu divido o número de clientes aliás, o valor que eu investi pelo número de clientes que eu adquiri e esse é o meu CAC, tá? O que acontece? O CAC, ele tem que ser, cara, no mínimo, 3 vezes menor que o meu LTV para fazer sentido. O LTV é o valor do cliente no tempo, tá? Então vamos supor que tu vendeu 1 milhão, perfeito? E tu ganhou 40 mil no total, tá? Cara, tu teria que ter pagado 10 mil por esse milhão, entendeu? Quando muito uns 14 mil para ficar aquela relação de 3 para 1, perfeito? Então vamos supor que tu pagaria no máximo 13 mil. Um exemplo, tá? E não quer dizer que tem que ser 13 mil. O ideal é que seja o mínimo possível, tá? Se conseguir pagar 3 mil por milhão. Só que qual que é o grande problema? A administradora, ela pagaria 40. E essa administradora com quem eu sentei e fiz reuniões, era exatamente o que eles faziam. A cada 1 milhão vendido, eles pagavam 40 mil em mídia, 40 mil em anúncio. E estão competindo contigo que tem que vender no máximo a 10. Vocês entendem esse ponto aqui? O que eu quero dizer? Cara, eu tenho que ser muito eficiente. Eu tenho que ter uma estratégia diferente, porque senão eu vou perder para quem tem mais dinheiro. Esse cara que entra no mercado e ele toma um espaço gigantesco. Tá? Outra coisa, o ideal, quando eu venho para tráfego pago, é eu olhar de forma mais sistemática e não depender de uma única plataforma, porque o risco é muito grande. Eu tenho não, o mercado tem o case do Twitter. Que, pô, cara, imagina se eu dependesse do Twitter para vender. Acabaria que a minha empresa, que depende daquele canal, ia sofrer um monte. Então, o tráfego pago ele pode ser uma máquina de torrar dinheiro e eu preciso diluir o meu risco entre as plataformas, sendo eficiente. Tá? E eu vou falar de uma estratégia justamente nisso, tá? Que é ser omnichannel, que a gente chama, beleza? Só que um ponto importante sobre o tráfego pago. Ele é um impulsionador, cara. Ele é um canal com potencial de aceleração gigantesco. Gigantesco. Quando eu acerto no tráfego pago, a questão fica muito mais em conseguir ter time para a quantidade de lead que eu gero do que lead para o meu time. Vocês entendem? Porque depois que eu acertei a máquina, que eu tenho previsibilidade, fica uma troca. Eu coloquei dinheiro e gerei oportunidade. Então eu ponho mais dinheiro, vem mais oportunidade. Acabou, vira uma matemática quando tu acerta a mão. Legal?
obviamente, eu tenho que, né, ter uma boa relação ali do quanto custa a oportunidade. Fica mais difícil eu ter gente para atender esse monte de lead, eu conseguir captar talento no mercado, né? Inclusive a gente tem um funil de captação de talento, depois eu ensino, faço uma live só para isso, um funil bem inteligente, onde a gente treina o teu vendedor antes de ele ser contratado, né? Isso daí é bem legal. Mas qual que é o ponto? Cara, é mais difícil, eu vejo empresas que escalam, que crescem, apanhando mais para trazer vendedor bom, né? Do que para escalar tráfego, porque chega um momento que fica previsível, vira uma máquina. Eu tenho cases, né, de representantes, empresários bem visionários, que os caras iam dentro da XP fazer uma proposta para os assessores da XP para trazer para a operação dele, né? Pela dificuldade de trazer gente qualificada do mercado mesmo. Vamos lá, galera, vamos para frente. Tem bastante coisa ainda. Então, assim, alguns pontos, tá? Para te ajudar na tua estratégia de mercado de tráfego pago. Primeira coisa, tu vai ter que entender que ele é parte de um todo, ele não vem sozinho, não adianta. Eu não posso pensar que o tráfego sozinho faz tudo por mim, não. Ele é parte de um todo, de um sistema de crescimento. E o pilar disso tudo, e eu sempre falo isso e vou continuar falando, é o seguinte, cara, é a inteligência comercial e a estratégia. Se eu errar aqui, eu errei em tudo, cara, errei na construção do meu modelo. Então eu preciso acertar muito aqui. O que a gente faz nessa etapa, tá, de inteligência comercial? Primeira coisa é definir o ICP. O ICP é o perfil de cliente ideal. Quem é o cara que tem um alvo, né, justamente para representar isso? Quem é o cara que eu quero pegar? Quem é o cliente que eu quero alcançar? O ICP normalmente eu defino olhando para minha empresa, para as minhas vendas. Eu puxo os clientes que eu tenho maior taxa de conversão, que gastam mais com a minha empresa ou que me dão mais dinheiro, perfeito? E que ficam satisfeitos com o meu produto, tá? Eu pego minha base de cliente, identifico esses clientes, vejo o que eles têm em comum e ali sairão alguns clusters ou então alguns critérios onde eu vou conseguir identificar quem é o meu cliente ideal, tá? Esses critérios vai ser, por exemplo, localização, geolocalização, vai ser profissão, vai ser mercado que esse cara atua, né, nicho de atuação desse cara, vai ser renda, faixa de faturamento, entendeu? Então vão sair algumas semelhanças onde você vai compreender, pô, cara, meu cliente ideal são os médicos, meus clientes ideal são os caras que querem investir em imóvel, querem ter retorno financeiro e tem 20 mil ali de renda mensal. Então tu vai começar a identificar esses fatores. Isso é importantíssimo para qualquer estratégia, inclusive a de tráfego. Porque o tráfego, para que ele traga, para que você tenha resultado com ele tem que ser assertivo. A comunicação tem que estar muito alinhada com o público com o qual eu vou falar. Logo, se eu não sei com quem eu falo, se eu não tenho meu ICP, eu não trago a personificação desse cara, desenho uma persona em cima dele, né? Acaba que eu não sei como me comunicar com ele de forma assertiva, e aí vem essas administradoras botando 1 milhão por mês e me ganham no tráfego. Eu não gero lead, ou eu gero lead errado, gero lead ruim. Então a primeira coisa é saber para quem eu quero vender, quem é o cara que eu quero pegar. E aqui vai depender muito do teu posicionamento. Pô, eu tenho empresas aqui que vendem só para veículo. Cara, é só veículo. Então, pô, é entender o cara de veículo. Eu tenho empresas que vendem para o agro, eu tenho empresas que vendem para investimento, eu tenho empresas que é PJ, né? Eu tenho empresas que é levantamento de capital, eles fazem uma triangulação lá, que é uma forma que eles vendem. Compra de imóvel alto padrão. Tem empresas que passam filtro no CPF, então para vender o cara já tem que estar um pouquinho mais ali, sabe? E outra não, outro cara quer o cara com a restrição mesmo, porque ele entendeu uma oportunidade de mercado. É muito dinâmico, né? Ninguém vai entender a tua empresa como você. Então logo vai depender de ti. Quem é esse cara, tá? Você tem que saber quem é esse cara para acertar na estratégia de comunicação com ele. Legal? Quando a gente define o ICP, a gente faz um exercício aqui na MAV, tá? A gente define o ICP, nós personificamos ele, desenhamos uma persona e nós criamos um mapa da empatia. O que é o mapa da empatia? Nós respondemos perguntas como, por exemplo, o que esse cara ouve, o que ele vê, por onde esse cara anda, para entender a mente desse cara. E depois a gente otimiza lá com o comercial. O comercial responde alguns formulários, aí analisa as conversas, dependendo do plano que o cara tá, para a gente melhorar esse mapa da empatia, tá? Porque a gente quer falar com esse cara de forma assertiva e quer que o vendedor também fale com ele de forma assertiva. Então, ter um ICP é muito bom. Tem uma coisa, eu vendo para consórcio. Então, pô, eu entendo muito do mercado de vocês, demais mesmo.
de consórcio, né? Eu entendo muito mais de consórcio que vários representantes com quem eu falo. Por quê? Porque eu falo com representante de consórcio o dia inteiro. Eu vivo isso, né? E tem uma coisa que a gente percebe é o seguinte: quando eu sei mais sobre o teu problema ou sobre o teu mercado que tu mesmo, acaba que gera no teu subconsciente a ideia de que eu tenho a solução para o teu problema. Faz sentido? Faz, né? Então, assim, tem muita gente que chega para mim, cara, eles entendem, pô, o Gabriel vai resolver meu problema, porque ele domina muito isso. Mas para mim é fácil, né, comunicar contigo de forma personalizada, porque tu é meu ICP, eu sei como tu pensa, eu sei quais são as tuas dores. E eu tento reproduzir isso nos meus clientes. Porque, cara, tu abordar um lead, tu sabendo a dor dele, o que o cara tá passando, quais são os próximos passos desse cara, tu vai falar com ele de forma muito mais alinhada, ele vai confiar muito mais em ti, legal? Então, ter o teu ICP é bom pro tráfego e pro tua abordagem comercial. Aqui, vindo em estratégia, isso aqui é bem interessante, pessoal, bem interessante. Eu proponho para meus clientes, e inclusive faz parte do nosso processo aqui, a criação de um mecanismo único, tá? Para que a gente possa se diferenciar no mercado. Eu tenho um case da Júlia, da GetCon lá em Joinville. Eu uso bastante esse case, tá? Até nos vídeos de anúncio aparece ele, porque é um baita de um case. Ela vendeu para um cliente 46 milhões. Para um cliente. Um lead que veio do tráfego pago, em venda online, tá? A gente treinou, deu treinamento para a equipe deles, a gente acompanhou bastante eles. Qual que é o ponto, cara? Como que eu pego na internet, pego no digital, através de tráfego pago, um cliente que compra 46 milhões? Se tu pegar a média de mercado, cara, 46 milhões vezes 4% é muita grana, né? Como que eu consigo pegar esse cara no digital? Primeiro, eu tenho alguma diferenciação. Eu preciso ter alguma diferenciação. Vocês entendem isso? Para mim não ser esmagado, eu preciso buscar alguma forma de diferenciação. E eu vou explicar para vocês essa lógica aqui agora, tá? Uh, a gente, né? Nós, a Mave, e você como empresário de consórcio, cara, tu tem que tentar criar algum mecanismo que te diferencie do mercado. A grande verdade é que o produto por si só, o produto consórcio, o produto que o cara da Embracon tem aqui no Sul, o cara tem em São Paulo, HS, o produto é o mesmo. Às vezes, até de uma administradora para outra, é muito parecido o produto. Então, tem um cara, que é um copywriter americano, que ele pegou e ele criou uma teoria do nível de sofisticação no mercado e do nível de ceticismo, tá? E aqui vocês vão entender o porquê que a criação de um mecanismo único ou de uma proposta de valor diferenciada pode fazer sentido para vocês, tá? Tá em inglês, mas eu vou explicar para vocês, tá? Então, de baixo para cima nós temos o nível de sofisticação do mercado, tá? E de 1 a 5, o nível de ceticismo do teu cliente em relação à tua solução. No nível 1, nós temos um mercado incipiente, um mercado nascendo. Logo, eu não tenho muita concorrência, muitas pessoas com uma proposta de valor parecida. Então, eu faço qualquer proclamação, qualquer anúncio, eu vou ter os early adopter, que eles chamam, né? Ou aqueles que adotam inicialmente. Eu não tenho concorrência. Então, anunciar é simples. No nível 2, começam a vir outros concorrentes com uma proposta parecida com a minha, mas ainda não é uma grande competição. Tá? Então, ainda assim, é fácil anunciar. Já no nível 3, eu tenho muita gente com uma proposta muito semelhante à minha. Logo, quando eu tenho uma proposta muito semelhante à minha, o nível de ceticismo da galera começa a aumentar. Então, eu preciso buscar uma estratégia, uma forma de me diferenciar, tá? No 4, então, aliás, aqui no 3 já, como já tenho muita concorrência, ele propõe a construção de um mecanismo único, que é o quê? É uma nova forma de fazer, é uma nova forma de apresentar a minha solução. No 4, no nível 4, o mercado já está tão saturado e tão competitivo que apenas ter uma nova forma de fazer já não adianta. Esse meu mecanismo ele precisa ter uma estrutura e ele precisa ter uma lógica muito bem apresentada, o porquê que é diferente e o porquê resolve. Já no nível 5, eu preciso ter um nível de profissionalismo muito grande, porque eu tenho muita concorrência,
eu tenho um mercado muito saturado, eu tenho um cliente muito consciente, perdão, eu tenho um cliente muito consciente, e aí, cara, eu preciso me diferenciar com um mecanismo, com uma proposta de valor e um nível de profissionalização muito grande. Beleza? Vamos voltar aqui. Então, assim, cara, qual que é a jogada do mecanismo único que eu gosto de propor para vocês? Isso vai diferenciar vocês no tráfego, vai fazer vocês pegar high ticket, ou então se posicionar de forma diferente. Vocês vão entender a lógica aqui. O que é um mecanismo único? O produto consórcio, cara, todo mundo tem, todo mundo faz igual. Não tem nenhuma proposta diferenciada. Mas eu posso construir um mecanismo único, uma proposta de valor que só eu tenho. Uma proposta que me diferencia. Vocês vão ver isso bastante no mercado hoje com os lançamentos. Um bem famoso, o efeito alavanca da Maicon. O que é o efeito alavanca da Maicon? Pô, ele vende o consórcio, que é um produto que todo mundo tem, e ele queria vender de forma digital. Ele pivotou o modelo e lançou o efeito alavanca, que é o quê? É um mecanismo novo. Ele está usando o consórcio como uma ferramenta de alavancagem financeira, alavancagem patrimonial, alavancagem de recursos. Então o consórcio aqui não é só o consórcio agora competindo com a Embracon, competindo com a Demicon, com a HS, agora é um mecanismo novo. Teve uns caras que foram muito famosos ali no Paraná, que eles tinham lá o lucro certo, que era o quê? Pô, o consórcio é uma ferramenta para investir. E antes do mercado começar a adotar mecanismos únicos, o cara cresceu demais. Daí chegou um momento que o mercado começou a se ligar nisso, adotar mecanismos únicos, então se posicionar de forma diferente. Daí começou a surgir, eu tenho, por exemplo, cliente aqui que ele tem consultoria de investimento imobiliário, é isso que ele oferece. O outro ele oferece o canivete suíço financeiro, o outro o mapa do investidor. São formas, o produto, o consórcio em si, ele é o meio para um fim, sempre vai ser isso. Então eu tenho um mecanismo onde o consórcio ele entra, o meu produto ele entra. Vocês entendem isso? O exemplo do cara do Paraná lá, que vendeu muito, 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 ele foi dominado. Perdão, dominado não, daqui a pouco os caras me xingam na internet aí. Mas passaram ele. Ele muitos anos foi o campeão da administradora dele. Passaram ele por um pessoal que também tem um mecanismo único, só que tem um nível de sofisticação na sua estratégia maior. Vocês entendem isso? Então, o que eu sugiro para vocês? Criem um mecanismo único para vocês, sabe? Adotem na estratégia de vocês uma construção de oferta que vai posicionar vocês de forma diferente. Aí tem várias. Tem galera que usa o consórcio acelerado, que é o quê? Pô, o consórcio com um meio com a finalidade de consumo, só que o nosso mecanismo, a nossa estratégia faz com que você contemple de forma mais acelerada. Daí, obviamente, você tem que provar como a tua metodologia faz com que isso aconteça. Legal? Esse mecanismo único vai ajudar muito em algumas coisas que eu vou falar ali na frente, tá? Principalmente o funil de aplicação. Legal? Então, para você se diferenciar, vocês vão ter que ter o ICP, vocês vão ter que entender a dor, o problema que vocês vão resolver. O consórcio ele é o meio para um fim, ele não é o fim em si mesmo. Legal? Que nem o pessoal que usa consórcio para investimento. Consórcio não é investimento. Perdão de falar isso, não é investimento. Mas se utilizado de forma estratégica, ele vira uma ferramenta para investimento. Beleza? Então, a minha sugestão, crie um mecanismo único de vocês. Eu admiro, por exemplo, o pessoal da Rede Sul lá, o Evandro. Cara, tem cases do pessoal perguntar para o Evandro, para a equipe dele, pô, vocês vão me cobrar? Porque o posicionamento deles é, nós vamos te dar uma consultoria de crédito. Né? Então eles tinham um mecanismo, nós vamos te dar uma consultoria de crédito. E os caras viam tanto valor que antes da reunião, pô, vocês vão me cobrar por essa consultoria de crédito? Vocês entendem isso? Então, a minha sugestão para vocês é criar esse mecanismo, tá? Aqui na Mave, inclusive no método Mave, que vai ser lançado agora pelo dia 20 de outubro. Não sei se no momento você está assistindo, se já for, já vai estar o link aqui embaixo também. Se cadastre, compre o método Mave, tá? Clientes da Mave têm acesso ao método Mave. A gente ensina como constrói esse mecanismo e como vocês aumentam a sofisticação dele, tá? Porque não é só ter um mecanismo, vocês têm que tornar ele mais sofisticado, porque o consórcio já está nas últimas etapas aqui, tá? Do nível de sofisticação de mercado. Beleza? Até aqui ok? Diga aí se está ok, digite aí, que eu vou seguindo, tá? Beleza. Agora que vocês entenderam
a questão do nível de sofisticação de mercado, eu quero que vocês compreendam a jornada de compra. Todo cliente ele percorre uma jornada para comprar a tua solução, legal? Então ele começa no aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e decisão de compra. Como que é essa jornada? Se a gente for falar consórcio a fim de consumo de forma bem resumida aqui. O cara quer comprar um imóvel, tá? E agora ele precisa de crédito. Ele reconhece, pô, quero comprar um imóvel, não tenho dinheiro à vista, eu preciso de crédito. Nesse momento, ele percebe que, pô, eu tenho que resolver esse problema. E ele começa a considerar soluções. Cara, quais são os caminhos que eu tenho? Pô, eu tenho financiamento, eu tenho empréstimo, eu tenho consórcio. Aqui nessa última etapa, ele é um cliente pronto para o consórcio. Pô, cara, é o consórcio que eu vou utilizar. Vou usar essa ferramenta para resolver o meu problema, que é o crédito para comprar o imóvel. E agora eu só preciso entender quem é a melhor opção. Bacana? Qual que é a jogada aqui? Esse cara aqui, ele está muito mais pronto para comprar. Ele está no momento da compra. O grande problema é que isso aqui é 3% do mercado. Os outros 97% estão aqui. E esse cara aqui, pronto para comprar, é o cara que vai ter a maior taxa de conversão, se estiver na tua frente, tá? E tu abordar ele rápido com a dor. Porém, é muito difícil eu pegar, não é que é muito difícil, tá? A gente pega esse cara aqui, só que ele é o cara que existe uma maior competição. Bacana? Então, qual que é o jogo? Eu tenho que entender que o meu cliente está passando por uma jornada. Normalmente um lead frio que a galera chama, são os leads que estão nessa etapa aqui, ó, consideração da solução ou até antes, que é aquele cara que ainda não avançou na jornada de compra. Como eu qualifico um lead? Normalmente 2 fatores importantes, tá? Quanto mais fundo no funil ele tá, mais qualificado ele é mais latente a dor, mais próximo de uma decisão, e o perfil financeiro dele são fatores importantes. Então, cara, qual que é o jogo do tráfego pago? É eu pegar esse cara aqui ou conduzir o meu cliente daqui para cá, tá? Aqui a gente tem o que a gente chama de oceano azul, que é o lugar, é o mar onde eu tenho menos competição, perfeito? Só que aqui eu tenho que ter funil para pegar esse cara. Eu tenho que ter estratégia para conduzir esse cara daqui para cá. Esse cara aqui, que é os 3%, tem um grande problema. Se ele está pronto para comprar, alguém educou ele. Alguém elevou o nível de consciência dele. E normalmente quem elevou o nível de consciência dele é o cara que ele confia para comprar. Então é um lead que ele costuma ser mais caro, tá? Para a equipe júnior é imprescindível, a gente tem que pegar esse cara, mesmo que ele seja mais caro, porque a equipe júnior ela ainda não tem, talvez, a capacidade de fazer essa condução numa chamada, tá? Mas com estratégia, cara, investimento, com um bom funil de marketing, tu consegue fazer o cara percorrer essa jornada. A gente vai falar um pouquinho disso agora, tá? Pontos importantes sobre tráfego pago. Existem diversos canais de tráfego. Legal? Vou falar alguns para vocês aqui rapidinho. Então, os canais do Meta, que é o Instagram e Facebook. Esses canais, Meta e o YouTube também, são os canais TikTok, até o LinkedIn, são canais que a gente chama de canais de atenção, tá? Como assim atenção? O cliente, quando ele está no Instagram, no Facebook, ele não quer comprar um consórcio. Se um anúncio aparecer para ele, eu estou interrompendo ele e eu preciso chamar a atenção desse cara, legal? O Google, na rede de pesquisa, é um canal de intenção, tá? E vamos voltar para a jornada de compra aqui. Então, atenção, muitas vezes, quando eu pego num canal de atenção, cara, ele tá mais para essas etapas aqui do início da jornada de compra. Ele não está ativamente pesquisando o meu produto, tá? Não necessariamente porque tem estratégia para mudar isso, eu vou explicar para vocês depois. Já o Google, por exemplo, ele é um cara que ele tá mais no fundo do funil lá, mais pronto para comprar. Por isso que as administradoras, a maioria, os caras põem muita grana aqui. O pessoal diz, Google é muito difícil de fazer. É difícil de fazer porque tem muita competição. Porque tende a ser um lead mais qualificado em relação à jornada de compra. Bacana? Só que tem um macetinho aqui na atenção que o jogo muda completamente.
tá? Quando eu tô num canal de intenção, eu tenho que ter muito tráfego, e como esse aqui é o canal mais fundo de funil, ele costuma ser um dos tráfegos mais caros, e aí eu tenho que qualificar o lead numa LP ou algum mecanismo de qualificação. Logo, eu tenho duas formas de fazer, por exemplo, um Google aqui bem feito, tá? Que é o seguinte, cara, ou a minha LP eu consigo trazer tráfego qualificado, tá? Em grande volume, sem gastar muito, bacana. E daí na LP eu tenho mecanismos de qualificação, eu tenho um bom volume, na LP eu qualifico, daí vai dar certo. Ou, cara, eu vou ter dois problemas. Eu trago um tráfego qualificado muito caro, ou eu trago um tráfego em grande volume, mas desqualificado. Beleza? Então o Google não é que ele é ruim de fazer, é difícil de acertar, tem que conseguir acertar no Google. Qual que é o ponto do Google, tá? Quando eu trago muito volume, eu gero um lead barato, às vezes eu falho na qualificação. Eu tô trazendo um cara fundo de funil, o cara quer ativamente saber mais sobre o consórcio, de fato, só que eu tenho dificuldade de filtrar perfil financeiro. Vocês entendem isso? Então o Google, normalmente, ele funciona muito bem para veículo, para imóvel sem ser alto padrão, entende? Ele funciona muito bem e é fácil de fazer. Então, dentro da estratégia de vocês, vocês vão conseguir executar um Google para veículo bem feitinho. Bacana? Sem ser muito caro, porque para veículo não precisa de um perfil financeiro tão elevado. Agora, imóvel alto padrão, o Google ele vai ser um pouquinho mais caro. E aí entra as redes de atenção. Bacana? Se eu tenho meu ICP bem definido, eu sei como comunicar com esse cara e como pegar esse cara aí, eu consigo nessas redes de atenção atrair a atenção desse lead, atrair esse cara. Então isso que é legal, tá? Essas redes aqui são todas complementares. Cada uma delas, elas têm um papel na sua rede, no seu tráfego. E eu vou falar um pouquinho de cada um. Exemplo, tá? Aquele lead de 46 milhões, ele veio do Instagram. Tá? Foi um anúncio de Instagram. Bacana? Então, Instagram, Facebook e YouTube são redes de atenção. Tá? Eu chamo a atenção do cara. Google, rede de intenção. Tá? Sobre essas redes, LinkedIn. LinkedIn é uma rede mais B2B. Funciona muito bem mensagem, funciona no LinkedIn. O anúncio, né, me fugiu o termo, usando criativos em vídeo e em mensagem, funciona bem, só que a proposta é mais B2B. Então, se tu tem uma solução B2B voltada para projeto, o LinkedIn é legal. Bacana? TikTok, cara. Eu falo para vocês as experiências que eu tive, então não vou inventar coisa para vocês, tá? TikTok, eu não tive experiência positiva com imóvel, mas gerei muito lead de veículo no TikTok, e o TikTok eu usei muito para construção de audiência e remarketing, porque o tráfego do TikTok ainda ele é barato, então eu alcanço pessoas do TikTok de forma barata. E o cara que usa TikTok, por exemplo, o Instagram está no TikTok, então o TikTok ele não pode ser, porque a galera faz esse tráfego simples, né? Aquela ofertinha direta e já manda e não pensa a construção inteira da jornada. Eu sei, normalmente o teu tráfego, normalmente o teu tráfego é assim, tá? E não se preocupe, é assim também que uma implementação da Maven começa. Então não tá muito sofisticado. Se tu vai ter pouca sofisticação, cara, o TikTok tu vai usar para veículo, vai gerar um lead bem barato, tá? Tu vai ter que ter um mecanismo de qualificação na tua LP, porque vem uma galerinha desqualificada, mas funciona bem para veículo. Para imóvel já não vai funcionar. Mas agora, para construir audiência, popular o meu pixel, a minha tag lá, aí dá certo, entendeu? Porque daí eu trago aqui um tráfego muito barato do TikTok e depois eu reimpacto nas outras redes. Aí funciona muito bem, legal? E o Taboola, cara, são os advertorial, são notícias, né? Tu lança uma notícia, pá, que vai estar lá nos portais. Então ele funciona muito bem também para construção de autoridade. Bacana? Vamos avançar aqui. O que eu quero que vocês pensem? Legal? Cara, não pensa tráfego, não pensa tráfego pago. Pensa construção de um funil. Por que não pensar tráfego pago? Porque quando tu pensa tráfego pago, e quando tu atribui também muito valor ao tráfego pago isolado, tu tá tirando o tráfego pago da posição dele. Que o foco do tráfego é trazer pessoas. Por exemplo, aquela loja num lugar muito bom, sabe? É trazer gente. Esse é o foco do tráfego pago. Vocês entendem? Então o funil vai fazer o resto, que é qualificar, segmentar o cara,
sabe, nutrir o cara. Então, não pense ele sozinho, pense em construir funis. E quando a gente fala de funil de vendas, é basicamente, cara, eu pegar a jornada do cara. Olha só a questão do funil. Eu pego a jornada do cara e eu tenho etapas no funil. Então eu tenho que entender o processo de compra do meu cliente e o que fazer em cada etapa. E aí o tráfego pago ele pode entrar em cada uma dessas etapas aqui do funil. Trazer visitantes, gerar leads, gerar oportunidades. Então eu consigo. É que eu posso colocar aqui? Eu consigo usar uma estratégia de tráfego pago para cada uma dessas etapas do funil, tá? Para melhorar a minha estratégia. E aqui é importantíssimo. Isso aqui é importantíssimo, galera. Olha só. Para te não torrar a grana com tráfego, para te não perder dinheiro e não, sabe, não ser um insucesso total, tu precisa de processo comercial. O teu processo comercial tem que estar alinhado com a tua estratégia de geração de demanda, de estratégia de tráfego. Porque senão tu vai torrar dinheiro, vai gastar dinheiro à toa, tá? Então, pô, tem que estar alinhado, beleza? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando tu contrata a Mave, a nossa assessoria de marketing, a gente entende que essas duas coisas casam. Então, inclusive, é um dos pilares do nosso método, essas duas frentes estarem alinhadas. E a gente fornece e constrói para vocês um processo de vendas. Tá? Então, a gente tem processo de vendas detalhado do que fazer e como ter uma melhor conversão desses leads. Porque sim, cara, nada vai fazer o teu trabalho. Não é uma IA que vai fazer o teu trabalho, não é o melhor tráfego, o melhor gestor, não. É uma estratégia bem construída, tá? Então tem que ter processo de vendas. Bacana e de preferência um processo bem pensado, bem estruturado. Legal? Na Mavi a gente dá aquele processo. Nós temos uma plataforma de treinamentos. Tô pensando se eu vou vender o acesso à plataforma de treinamentos ou só o método Mavi. Então, isso ainda vai ser definido, tá? Mas a nossa plataforma de treinamentos, os nossos clientes têm acesso. Eles têm acesso às duas coisas, tá? Os processos da Mavi. Então, a gente tem aqui um sweep file que a gente fornece para vocês, onde tem todos os processos da Mavi de forma detalhada. Tá? Porque a gente atende cliente consórcio há 5 anos, então a gente sabe as dores de vocês, as objeções, já validou e testou de diversas formas, já treinou, retreinou e como corrigir isso. Então a gente fornece para quem entra para a nossa aceleração, além da assessoria de marketing, dentro do plano está todos os processos. Cara, para treinar vendedor, aqui tem algumas pastas, né? Definir estratégia, gestão comercial, pré-vendas, closer, pós-venda, SDR1, 2, 3. Como assim SDR1, 2 e 3? O SDR1 é os caras que abordam lead de embalde. O 2 é o cara que faz social selling lá na rede social, aproveita, né? Os leads da rede social, faz outbound. O 3 é o cara que vai na tua base de leads de novo, que já foram descartados e vende para eles de novo. Por exemplo, eu tenho um cliente aqui, se quiser vender teus leads do ano passado, ele compra teus leads do ano passado e vende para teus leads, que é pior. Porque ele tem um processo de farmer muito bem construído. Vocês entendem? Eu tenho um cliente meu que ele vende, cara, ele nem investe muito. Investe, sei lá, acho que uns 10 mil por mês. Não muito pela proporção disso que eu vou falar para vocês agora. Mas ele chega a tirar de 2 a 3 milhões por mês de leads descartados, leads que foram jogados fora na base dele. Então, pô, o cara já investe uns 10 mil por mês, não é muito, tá? E o cara chega a tirar 2, 3 milhões de leads jogados fora, entendeu? Então tem muita grana em ter um processo comercial bem estruturadinho. Bacana? Tem gente que não tem um SDR13, ele só faz o seguinte: o vendedor X descartou o lead, manda para o outro, tá bom? O ponto é, cara, tu tem que ter um processo comercial. Se tu não tem um processo comercial, tu vai torrar dinheiro, beleza? E o tráfego tá ficando caro, então o processo vai ser crucial para vocês. Agora, vamos lá. Cara, tu tem que ter, quando tu vem pro tráfego, não é gerar leads. Tu pode gastar muito dinheiro com lead e não ter retorno nenhum, entendeu? Gerar milhões, milhares de leads e não vender. Teu foco é oportunidades. Você quer gerar oportunidades comerciais. É isso aí. Tu não quer, né? Gerou muito lead e não vendeu nada. Isso acontece. Então o que tu quer? Tu quer focar em oportunidades. E como que isso acontece, tá? Cara, tu vai definir um MQL, que é um lead qualificado pelo marketing, um SLA.
A pergunta é o seguinte: o que é um lead qualificado dentro do teu processo comercial? Quando que um lead está qualificado? Quais são os sinais que ele dá de que de fato ele está qualificado? Provavelmente tu já sabe isso. Pô, eu atendo ali, cara, se o cara tem uma dor real, se o cara tem um perfil financeiro X, se ele tem X de renda, pô, ele está qualificado. Então, cara, se ele está qualificado nesse momento, por que não jogar para o marketing? Em vez de leads, trazer MQL, leads qualificados. Porque ele vai perguntar em algum momento da jornada para esse lead, entendeu? Aquilo que tu definiu como qualificação. Por exemplo, o cara tem que estar alinhado com o consórcio. O marketing pergunta, pô, você está buscando consórcio? Se o cara diz que não, ele não é MQL. Então não entra na meta do marketing. Né? Ele até pode enviar para o comercial, para ter mais demanda, enfim, comercial reverter, mas não é o MQL. O MQL é o cara que quer consórcio. Ou então a renda do cara, pergunta a renda, né? Faturamento, enfim, tem várias coisas que podem caracterizar um MQL para ti. O importante é que cada operação é de uma forma. Por exemplo, eu tenho operações aqui, que principalmente operações já num nível de escala maior, né? O cara não quer consórcio. Ele não quer o lead que quer consórcio. Ele quer um lead que tenha uma dor que o consórcio resolve. Então ele quer perfil financeiro, o cara tem que ter grana, e ter uma dor real, quer comprar um imóvel, alguma coisa que o consórcio resolve. E aí ele traz pro comercial esse cara, então a qualificação dele é se o cara tem renda, entendeu? E tem uma dor mesmo, traz pro comercial e o comercial bem desenroladinho ali, pô, vai conduzindo, vai levando a linha de raciocínio, ancora um financiamento, uma contemplada no consórcio, mostra que o consórcio é interessante, é uma via legal, e aí apresenta o consórcio como solução e vende pra caramba assim. Vocês entendem isso? Então, assim, o MQL vai depender de operação para operação. Mas você tem que definir o teu, o que é um lead qualificado. E aí joga pro marketing, meu irmão. Joga a batata assando pro marketing, que ele vai trabalhar em cima do que tu quer de fato, que é um lead qualificado. Bacana? E aí joga um SLA, que é o quê? Cara, a cada X investimento tem que vir um MQL. Ou então, X% tem que ser um MQL. Ou eu preciso de X MQLs no mês com X verba. Então lança um SLA, desculpa eu não expliquei aqui. Um SLA é um nível de acordo de serviço. Então tu estabelece, cara, o teu serviço, tua prestação de marketing, eu quero esse nível aqui. Obviamente, não adianta, né, galera? Tu chegar aqui, eu quero o lead 3 vezes mais barato. Não, tem que ser algo realista. Bacana? Mas tu vai definir que aí tu consegue cobrar o marketing. Isso traz previsibilidade. Uma vez que eu sei qual é o lead qualificado, eu tenho uma estratégia para trazer, eu tenho previsibilidade na geração desse lead, cara, babau. Agora botar dinheiro, porque eu já sei, tá? A métrica tá certa. Porém, quando tu não tem um MQL ou um SLA também bem definido, cara, começou a não vender, daí tu vai jogar para venda, para o marketing. O lead tá ruim. E o marketing vai dizer, não, mas o lead tá bom. E aí, meu irmão, quem é que tá errado? Entendeu? Tu não quebrou, sabe? Tu não definiu o que o marketing tem que te entregar. Perfeito? Então isso é importante, tá? Defina o MQL. Segundo, faz o marketing olhar para vendas. Tu vai definir o MQL, mas o marketing ele vai coletar indicadores de vendas. De preferência, tenha ferramentas integradas. Cara, é melhor tu ter uma ferramenta menos sofisticada, às vezes, porém que ela se conversa ao todo. Então, da geração de lead até o CRM. Uma coisa que a gente faz aqui na Mave é o seguinte, cara, se tu não tem se tu não contratar um CRM e uma automação de marketing integrada, onde o meu gestor de tráfego, o meu estrategista possa olhar o funil como um todo, então gerenciar o tráfego olhando lá para vendas, a gente não fecha contigo, porque eu sei que eu não vou entregar valor para ti, eu não vou entregar o resultado para ti, se eu não conseguir pensar o marketing olhando para vendas. Porque tu não quer, tu quer vender, irmão. Essa é real, tu quer vender. E às vezes tu errou na definição do teu MQL. Então, se eu olhar para venda lá no funil, entende? Eu consigo ajustar. E uma outra coisa que a gente faz aqui na integração das ferramentas, eu tenho ferramentas de IA. Então eu crio um agente de IA quando tu entra na minha empresa para o teu projeto. Então eu tenho uma IA que ele é alimentado com as chamadas que eu tenho contigo, com os dados do teu CRM, com os dados do tráfego, e ela vai sendo alimentada com dados do teu projeto. E o que eu faço? Tá? A gente está até vendo se a gente vai liberar isso para vocês, tá? Que daí vai ser um bônus a mais. Que é para vocês não, para os clientes da Mave, né? Que o meu estrategista ele senta com aquela IA e pergunta dados do projeto para IA. E aí, cara, como é que tá a taxa X, entende?
troca uma ideia com a IA porque ela tem muita informação. O estrategista, né? Inclusive eu faço estratégia de cliente também. A gente tem o conhecimento de mercado, dominamos isso, só que a IA tem todos os detalhes, então casa a tecnologia com uma expertise humana e dá certo. Mas como que a gente consegue isso? Porque as ferramentas estão integradas. Vocês entendem isso? Então, pô, é um CRM com inteligência artificial, tudo isso vai performar e vai melhorar o teu tráfego se está integrado. Métricas e metas compartilhadas. Normalmente, o que, que o marketing faz? E uma agência senta contigo e apresenta, né? Não, mas olha quantos cliques tiveram, olha o CPM, o custo por mil, olha o CTR como tá bom. Irmão, isso é métrica operacional. Né? O meu marketing olha para isso para melhorar a performance. Mas o empresário, tu não quer saber se o CTR tá melhor. Não quer saber, irmão. Tu quer saber como é que tá o custo por MQL, o custo por reunião agendada. É isso que tu quer saber. Vocês entendem? Então vocês precisam pegar o marketing de vocês, que vai estar muito operacionalzinho, olhando para, sabe, para a plataforminha e fazer ele olhar para vendas. Aí funciona. Bacana? Ele ainda vai olhar para as métricas de marketing para melhorar a performance dele. Só que aí ele entende que aquelas métricas são meio, não fim. Porque senão daqui a pouco o cara está apresentando para ti um relatório. Ah, eu aumentei o custo por eu melhorei o CTR. E a venda não aumentou, melhorou. Pô, o que adianta, irmão? Não funciona, né? Então, faz ele ter metas compartilhadas com venda, legal? SLA de marketing e vendas. Então, assim como o marketing vai ter um acordo, um nível de serviço, uma entrega, vendas também vai ter que ter, tá? Então, velocidade de abordagem, entendeu? Cadência mínima para executar. Tu pode automatizar isso com IA. Por exemplo, se tu cadastrar lá no meu site agora, uma IA vai te abordar. Se a IA não te abordar, eu tenho uma cadência por uma ferramenta que se chama Sales Engagement, que ela vai executar a minha cadência de abordagem, que não é pouca, é bastante, tá? Já saiba disso. E meu SDR vai estar entrando em contato contigo também. Então eu tenho um nível mínimo de trabalho em cima de um lead. Perdão. Reunião de alinhamento entre os times, então eles têm que estar bem alinhados, bem casados os dois. Vamos pra frente. Cara, já deu um bom tempo aqui de live, vamos pra cima. Tem bastante conteúdo, galera. Métricas, tá? Falando então de o marketing olhar para métricas de vendas, aqui tem algumas métricas que vão ser essenciais para vocês avaliar os resultados, tá? Eu peguei um print aqui. Essa apresentação foi eu que fiz, tá? Então por isso que ela tá bem. Eu peguei e montei agora, não tava com o conteúdo pronto, então em cima da hora, deu uns 30 minutinhos ali, cara, tem que montar esse conteúdo para apresentar. Então eu mesmo fiz, tá? É um print, isso aqui a gente avalia, tá? Aqui quando eu abro a planilha, embaixo, tem submétricas que abre, tá? Então eu vou explicar para vocês aqui. Daqui, ó, do investimento até o MQL são métricas do marketing. Eu vou extrair lá do marketing, da automação de marketing. Daqui em diante, até vendas, eu vou pegar do CRM. E daqui, total de vendas em dinheiro, tá? Margem de contribuição LTV eu vou tirar daí do financeiro, beleza? Quais são as métricas mais importantes que eu tenho que avaliar? Cara, para quem é gestor de tráfego, pô, investimento, impressões, cliques, CTR, taxa de visualização na LP, taxa de leads são importantes, porque é como eu operacionalizo. Perfeito? Por exemplo, se o meu CTR está baixo, quer dizer que o quê? Que o público e a oferta estão desalinhados. Então, o teu gestor de tráfego vai lá arrumar isso. Né? São importantes. Mas, a nível geral de projeto, o que é importante para ti? Custo por MQL, então leads qualificados é o mais importante. O que tem que entender aqui? Pô, tu gerou 1000 leads, mas não quer dizer que 1000 leads são MQLs, porque MQLs são dentre os leads aqueles que correspondem a X critérios. Bacana? Então, quantos leads MQLs eu gerei, custo por MQL são importantes. Depois, quantos agendamentos eu tive, ou então quantas apresentações eu tive, quem não mede agendamento, que é o nosso SLA, tá? Que são os leads qualificados por vendas, legal? Aliás, é SQL, né? Ou SLA, que são leads aceitos por vendas, que é o quê? É aquele lead que teu vendedor abordou, conversou, qualificou e agendou. Então, é uma validação. Tem o lead qualificado pelo marketing, que é em massa, e o lead qualificado por vendas, depois de uma conversa. Logo, esse cara vale muito mais que esse aqui. E a taxa desse aqui vai me dizer se eu acertei nesse aqui. Entendeu? Tipo assim, se eu tô tendo pouco SQL e muito MQL, talvez meu padrão de MQL não tá certo, porque chega em vendas eles barram. Legal? Depois,
eu tenho que ver a minha taxa de vendas, tá? E o meu CAC. Então são as métricas principais aí para toda a minha estratégia. Lembrando que é uma engenharia, né? Então eu tenho, por exemplo, uma venda quando eu tenho 3 ou 5 apresentações. Eu tenho 5 apresentações quando eu tenho 6 agendamentos. Aliás, 6 agendamentos, isso aí. Daí depois é porque eu tive X MQLs. Então, uma métrica, né, anterior vai construindo a da frente, tá bom? Então é sempre uma engenharia reversa aqui. Bacana? Vamos lá. Então aqui, ó, uma coisa que vocês vão ter que entender, depois eu vou mostrar para vocês. O que vai ajudar muito vocês com estratégia de tráfego pago é o conceito de CRM. E agora eu não estou falando da ferramenta CRM. Eu estou falando da estratégia de CRM, tá? CRM é uma sigla em inglês para gestão do relacionamento com o cliente, beleza? Essa gestão, esse relacionamento com o cliente, eu tenho a ferramentinha lá, mas também é uma estratégia. E essa estratégia contempla toda a jornada de compra que eu mostrei para vocês lá. Então, às vezes, eu tenho um anúncio, por exemplo, no TikTok, um exemplo, tá? Onde é muito barato alcançar pessoas. Ali eu estou adquirindo clientes, ou então eu estou usando uma estratégia no YouTube ou no Instagram de visualização de vídeos. Ali eu estou adquirindo clientes. Porque uma vez que ele viu o meu vídeo, clicou no meu anúncio, visitou o meu site, ele entrou para o meu rastreio. Eu consigo rastrear esse cara. Legal? Então, depois que eu criei essa audiência, esse público, eu posso fazer ofertas para ele. Depois de fazer uma oferta para ele, ele ir lá para o meu CRM de vendas, eu posso mandar cases para ele continuar a ver cases. Entendeu? Então, o conceito de CRM é eu olhar de forma sistemática para todo o marketing e todo o funil de vendas e descobrir como é que eu vou impactar esse cara em cada etapa da jornada de compra. Tá me entendendo aqui? Por exemplo, lá no funil de vendas, quando o cara tá no momento da decisão de compra, na última etapa da jornada, talvez, cara, o que eu preciso é bombardear o cara com case. Manda o case no Instagram, manda o case no TikTok, manda o case no LinkedIn, manda o case no YouTube, porque eu consigo pegar ele em multiplataforma. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona isso, mas é basicamente assim, tá? Enquanto o cara, ele tá na rede, dentro da rede, ele tá vendo um vídeo no Instagram, eu só pego ele no Instagram e no Facebook. Quando ele foi para o meu site, eu adquiri esse cliente. As tags que estão lá, daí isso é um pouquinho mais sofisticado, teu marketing está mais sofisticado. Mas no teu site vai ter tag do Facebook, do Instagram, aliás, do Facebook, Instagram, é a mesma coisa, né? Do Google, YouTube, do LinkedIn, do TikTok, do Taboola. Então, uma vez que o cara visitou o meu site, eu consigo reimpactar ele em todas as outras redes. Então é aquela coisa que tu, pô, cara, tu foi lá no Google, entrou num site de tênis, e tu foi no Instagram, aquele tênis apareceu para ti porque ele te adquiriu quando tu entrou no site. Agora ele vai te pegar no Instagram, vai te pegar no TikTok, vai te pegar no YouTube, entende? Essa é a estratégia de remarketing. Então, cara, para vocês aumentarem essa sofisticação de vocês e ter uma estrutura mais robusta, tá? Entendam a jornada de compra de vocês, façam anúncios para pensando em cada etapa da jornada de compra. Obviamente, vocês vão gastar muita grana na conversão da geração de leads, mas vocês vão pensar em toda a jornada. Legal? E aí, cara, vocês vão melhorar a qualidade do lead. Porque um lead que tá um tempo remando contigo ali, vendo o teu anúncio, te seguindo. Cara, esse cara vem muito mais pronto. Tem gente que diz, pá, cara, o lead do orgânico é melhor. Não é questão de ele ser. Na verdade, ele é melhor. Por que, que ele é melhor? Porque, cara, ele tomou uma ação intencional de te buscar, depois de ter sido nutrido pelo teu tráfego orgânico, pelo teu conteúdo orgânico, entendeu? Ele viu teu site, viu teu blog, viu tua rede social e quis falar contigo. Então ele percorreu contigo a jornada de compra. Só que a gente pode usar o tráfego para acelerar isso. Bacana? Então pense de forma omnichannel, tá? Pense de forma de impactar o cara em vários aspectos. E entra e-mail também, tá? Então estrutura essa brincadeira aí. Vamos lá para algumas estratégias para a gente finalizar, galera. A gente está bem, se estendeu bastante aqui. Estratégias para atrair leads qualificados, tá? De tráfego pago. Primeiro, cara, deixa eu ver. Esse aqui é o funil de isca. Até pensei que eu tinha botado o outro primeiro. Deixa eu ver se eu não confundi a apresentação só um minutinho. Tá, beleza. Qual que é o funil de isca, tá? Vocês vão entender. O funil de isca e o funil de aplicação, eles são bem parecidos, tá? E vão ser, na minha opinião, os dois principais que vocês vão usar e que todo mundo usa. Essa é a verdade.
O que é o funil de isca? O funil de isca é quando eu pego o cliente, não ele querendo comprar de mim, tá? Eu pego ele mais em cima na jornada de compra lá. Ele está pesquisando, ele quer saber mais, ele está curioso. Eu pego ele através de uma isca. O que é a isca? Por exemplo, simule o seu consórcio. Eu faço um anúncio, simule o seu consórcio. A isca é a simulação. Ele não quer falar contigo, meu irmão. Ele quer uma simulação. Ele quer ver um preço. E até cuidado com esse tipo de anúncio, porque se o teu site não simula. Porque simule o seu consórcio. O cara vai lá para ver o valor da simulação e teu site não tem simulador. E aí ele fica frustrado contigo. Daí que ele não quer te atender, tá? Então, a isca é atrair o cara que ele tem a dor, ele tem o problema, mas ele não quer falar comigo. Como é uma isca, o nível de intenção não é tão alto, isso aqui costuma ter um lead muito mais barato. Operação de veículos, por exemplo, usa muito a isca, né? Porque a barreira de entrada é pequena e eles ligam bastante, e aí converte muito na isca, um lead mais barato. Bacana? Outro ponto aqui importante da isca: e-books, tá? Cara, vamos supor que quando tu tem um mecanismo único de investimento, por exemplo, tu pode fazer um e-book, cara, como investir usando o consórcio, como usar o consórcio como investimento. Aí tu pega um cara que sabe o que é consórcio, que quer investir, e ele caiu numa isca, ele não quer receber uma abordagem tua. Porém, se tu tem um processo comercial redondinho, ele entra numa abordagem tua e fecha contigo, entendeu? Então a isca, eu tenho que ter, ele vai gerar, isso aqui é bom para escala, ele vai gerar um volume maior, mais barato, porém eu tenho que ter um comercial mais redondinho. Bacana? Nas iscas vai ter, normalmente, quando tu fez anúncio e o lead estava desqualificado, era barato, era desqualificado porque era uma isca, tá? Normalmente era uma isca. Simule seu consórcio, era nessa linha, beleza? O nível de sofisticação desse funil é menor, tá? O que a gente faz? Isca, e-books, quando tem um mecanismo único, simule o seu consórcio, você tem que ter o simulador no site. A gente simula com a IA, então a gente tem uma IA que a gente coloca como SDR para os nossos clientes, ou no site, isso aqui entra no projeto, e essa IA ela dá a simulação para o cara. E só que ela dá a simulação para o cara, ela gera valor, como um SDR faria, e ela tenta agendar a reunião, entendeu? Então, assim, tu tem a informação do lead, os dados do lead e a IA fica dando informação. E dependendo de como tu nutrir, a IA monta projeto pro lead, fala valor de lance, sabe? Ela vai elevando o nível de consciência, entendeu? Então a isca, com alguns mecanismos de qualificação, ela funciona muito bem. Se ela for cruazinha, tu vai ter que ter um processo redondo. Porque tudo funciona, cara. Tem que entender isso. Tudo funciona. Tu pode bater na porta agora, assim, ó, na tua cidade, PAP, e tu vai vender. Desde que tu faça de forma estratégica e com consistência, tá? Então isca é bom para escala. Pô, volume de leads, isca funciona, tá bom? Agora o funil de aplicação, ele é um nível de sofisticação um pouquinho maior. O que é um funil de aplicação, cara? Fale com o especialista. Receba uma consultoria agora. Vocês entendem? Então o cara está aplicando para falar contigo. Dá para mudar, diferenciar isso só na comunicação já de cara, né? Quando tu já faz um CTA, compre agora. Perfeito? Compre agora, eu não gosto, tá? Mas é uma forma de aplicação. Outra é receba uma consultoria, fale com um especialista, receba um diagnóstico. Aí o cara está aplicando para falar contigo e muda tudo. E, obviamente, a gente traz um pouquinho de sofisticação também. Eu posso botar o Marvin é a minha IA, né? Eu posso botar a IA lá no site para fazer isso como SDR. Eu posso, por exemplo, fazer um vídeo na LP. Então, antes do cara cadastrar, tem um vídeo na LP explicando os próximos passos, como funciona. Ou então, depois que o cara cadastrou, tem um vídeo e o vídeo explica, pô, cara, os próximos passos são assim, a gente atende o cliente assim, nossa metodologia é assim, nosso mecanismo único é assim. Entende? Eu vou fazer uma live só, eu vou fazer um webinário só sobre mecanismo único, tá? Se vocês querem, digita depois aqui. Eu quero uma live como criar um mecanismo único, beleza? Então, assim, o nível de sofisticação é maior, tá? E nos funis aqui vocês vão perceber. Aqui ele até não dá para ver, né? Muito bem. Mas aqui tem onde o funil inicia, as ações que acontecem na LP, o vídeo, tá? Depois, quando entra para a base do marketing, até chegar em vendas. Mas aí tem toda uma nutrição de e-mail, segmentação, dividir o caminho do cara. Mas basicamente o funil da aplicação é: fale comigo,
explica os próximos passos e manda para um vendedor, tá? Esse aqui, o nível de consciência é maior, beleza? Também é um lead mais caro, tá? Vamos lá. Outra coisa aqui rapidinho, pessoal, voltando aqui. Qual que é o foco de vocês? É construir esses funis e ter previsibilidade. E depois ir empilhando esses funis e aumentando a densidade de funis. Bacana? Esse é o foco. Cara, pega um funil, testa, tá? Tem pouca grana, vai nos funis mais baratos, beleza? Que vai gerar mais volume, só que faz de forma estratégica para não dar um tiro nos pés. Daí vai lá num lead muito barato e não vende nada, entendeu? Então o teu foco é criar um funil, ter previsibilidade e depois ir apertando os parafusos. Gabriel, eu preciso de um vídeo de qualificação de lead na LP de cara? Não, manda. Aliás, faz um formulário do Meta, que é baratinho e converte bem, entendeu? Começa por ali, põe tuas perguntas de MQL. Ganhou, cara, começou a utilizar, vai para uma LP. Grava um vídeo de próximos passos ou um vídeo de pré-qualificação. E aí vai ampliando, mas tu já tem uma previsibilidade de construir um funil, legal? Vamos lá. Remarketing Omnichannel, eu botei aqui só para vocês entenderem que é o quê? O que é estratégia de CRM? Cara, eu vou captar o cara de diversas plataformas, vou mandar ele para as LPs, nas LPs eu vou popular o público de marketing, que a gente chama, e a partir da população desse público, cara, eu começo a pegar esse cara em múltiplas plataformas, entendeu? Começo a pegar ele em vários lugares. Bacana? Vai para o marketing, no marketing ele começa a receber nutrição de e-mail, vai para vendas e em vendas ele vai para o marketing, para o público de remarketing agora com conteúdos de fundo de funil, entendeu? Então, por exemplo, fiz anúncio no YouTube, anúncios de vídeo, tá? Para ficar mais fácil, não tem que falar todas as vezes. Fiz anúncio de vídeo, populei público, porque eu posso fazer um anúncio já na entrada aqui. Ei, você que é empresário e quer comprar um imóvel? Meu, já segurei o cara, entendeu? E se eu segurar o cara alguns segundos, ele vai popular meu público. Eu vou poder fazer remarketing para ele. Depois eu posso fazer remarketing só para quem ficou nesse vídeo. Não precisa ter cadastrado, clicado. Faço remarketing para ele, reimpacto com outro conteúdo. Vou fazendo anúncios assim. Daí eu chamo ele agora um anúncio de oferta. Cara, aplique, seja uma isca, uma aplicação. Ele foi para LP, ele não precisa nem ter cadastrado, tá? Ele tá no meu público de remarketing, agora eu posso mandar conteúdos mais densos para ele. Ele vem Ele entrou aqui, ó. Uma vez que ele entrou na LP, vou tentar explicar a dinâmica para vocês. Ele entrou no Instagram, cara, eu só pego ele no Instagram. Não pego em outro lugar. Fico fazendo remarketing para ele no Instagram. Mas ele veio pra LP, ele não precisa nem ter cadastrado. Agora eu pego ele em tudo que é lugar. Tudo que é lugar. Pego ele no YouTube, pego ele nos display do Google, pego ele no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, eu pego ele em tudo que é lugar uma vez que ele veio para minha LP, entendeu? Então assim, ele populou meu público. Obviamente, eu tenho que ter volume, tá? Porque se eu tenho pouco tráfego, eu não chego a popular o pixel, não consigo fazer remarketing e rodar essa estratégia. Mas se eu tenho volume, eu pego esse cara em tudo que é lugar, daí já era para ele. O que é legal disso, o remarketing omnichannel? Cara, ele vai te ver tanto, com tantos conteúdos diferentes, com case, que vai chegar um momento que esse cara vai estar, pô, no consórcio, irmão, ou nessa solução que eles estão oferecendo aqui, consórcio, o teu mecanismo único, esses caras são os melhores, são os mais brabos, os caras que mais são grandes, porque os caras estão em tudo que é lugar. Mas na verdade não. Tu tá gastando não muito dinheiro, tá gastando com esse público específico e tá pegando esse cara em vários lugares. Então parece que tu tá gastando um monte, mas não tá gastando um monte. Ele que tá te vendo muitas vezes. Entende a jogada? E tem um estudo que diz que eu tenho que ter no mínimo uma frequência de 5 vezes com o cara para ele decidir comprar de mim, entendeu? Então eu tenho que estar aparecendo para ele. Então isso aqui é muito importante, tá? Eu construí um funil bem estruturado. Vamos para frente, indo para o final. Isso aqui é o funil de lançamento ou de evento online ou de webinário, como eu estou fazendo com vocês aqui agora, tá? O que consiste um funil de lançamento, cara? Aqui é um exemplo, tá? Mas eu vou explicar para vocês as lógicas do lançamento. Qual que é o jogo? Vocês perceberam lá atrás que eu preciso fazer o cara percorrer a jornada de compra? E quando eu faço o cara percorrer a jornada de compra, eu trago ele ali de um cara inconsciente até o nível de consciência e decidir comprar. Normalmente, se eu pego ele lá atrás, eu construo na cabeça dele uma visão de solução e vou me tornando a autoridade e a referência para ele. Então, quando eu pego o problema, agito o problema, gero a urgência desse problema, ele me vê como solucionador.
tá? Bacana. O que é um funil de webinar, de lançamento, de curso online? É um conteúdo onde eu aplico a consultoria em escala. Basicamente isso. Eu pego um cliente que tem uma dor, lançamento, normalmente ele funciona muito bem quando eu tenho uma entrega legal de proposta de valor. Então, pá, um lançamento, compre um consórcio. Não vai funcionar. Mas agora um efeito alavanca, aprenda a alavancagem financeira com consórcio. Pô, o cara quer dinheiro, a finalidade é dinheiro. Então eu atrago muitas pessoas que querem o dinheiro, só que eles têm um nível de consciência baixo ainda, ou então eles estão no início da jornada de compra. Eles não entendem como funciona a solução. Tá? Então eu consigo captar esses caras no início da jornada de compra barato, costuma ser um lead um pouquinho mais barato, quando eu pego ele lá no final, trago eles para um lugar, um domínio meu, onde eu vou aumentar a consciência dele, que pode ser um webinário, tá? Que pode ser uma videoaula, várias videoaulas, entendeu? O formato não importa tanto, tá? E aí, nessas aulas ou nessa aula, eu vou elevando o nível de consciência desse cara. Bacana? Ali eu passo todo um script persuasivo, a gente constrói esse roteiro para quem é cliente nosso, mas basicamente eu vou construir uma jornada com ele, elevo o nível de consciência, aplico quebras de objeções, pré-qualifico já, porque eu vou dizendo para ele quem é cliente e quem não é, então quem não é vai caindo fora do funil. E no final, cara, eu faço um CTA para falar com o meu especialista, entendeu? Ou para comprar com a meia IA, no caso do efeito alavanca lá, né? Acabou, irmão. O cara passou por tudo isso. É uma call, um gol. É mais ou menos isso, né? Brincadeira à parte. Cara, a taxa de conversão é muito absurda. Só que não é mágica, né? Por quê? Pensa comigo. No tráfego normal, eu estou investindo aqui na ponta do funil. Lá no lançamento, eu investi em toda a jornada. Então, o custo por oportunidade, no final, eles são bem parecidos. Até o lançamento costuma ser mais caro. A questão é que eu fiz uma chamada, entendeu? Gerei um monte de oportunidade super qualificada, embora o custo para ter essa oportunidade foi parecido ou foi maior que um funil de aplicação, por exemplo, e o meu trabalho é muito menor. Entendeu o jogo? Então o lançamento é bom para escala, é bom para quem tem uma equipe enxuta, tá? Isso funciona muito. Eu tenho, por exemplo, eu não gosto, não, perdão, eu não gosto que algum cliente meu escuta isso, Gabriel, não gosta de trabalhar comigo, né? Mas não é o nosso ICP o cara que trabalha sozinho. Quem trabalha sozinho te chama, diz pra ele, cara, vamos botar um SDR pra ti, um pré-vendedor, porque eu preciso de dois na equipe comercial para fazer a coisa rodar, né? Só que eu tenho um cara muito enxuto, que vende bem, e aí a gente joga o seguinte, cara, beleza, vamos mais pro caminho do lançamento, entendeu? Então é um funil legal. E no final das contas é só mais um funil. É mais um funil que traz previsibilidade, ele traz um impacto legal, entendeu? Então em época de lançamento vem muito lead, né? E ele cria uma base onde depois tu vai replicando. Então é uma estratégia bacana. O jogo é esse aqui. Cara, a gente precisa empilhar funis. A gente precisa construir vários funis que me tragam previsibilidade e gere demanda. Esse é o lance. E tu vai usar o tráfego para isso, irmão. Para construir esses funis. Aqui eu já falei do funil de aplicação, isca digital, o evento online é os lançamentos, tá? Mas, por exemplo, tu pode pegar e ter um evento presencial e o tráfego impulsionar teu evento presencial. Então, por exemplo, tu vai dar um treinamento de finanças, sabe? Tu explicar como o consórcio pode... A mesma coisa do evento online. Tu pode transmutar para o presencial, construir uma experiência top e usar o tráfego para encher teu evento presencial. Entendeu? Então é um outro funil. É um funil parecido com o funil de evento online, só que é para evento presencial, entendeu? E daí tem gente que põe ali umas 30 pessoas numa sala, outros eventos grandes, 200. Então, o evento presencial é um funil que traz previsibilidade no final. Se ele for estratégico, no final tu faz pitch, no pitch gera X oportunidade, que gera X reuniões e gera X vendas. E tu vai saber, cara, em cada evento eu ponho X de tráfego, trago X pessoas para o evento, que viram X oportunidades e viram X vendas. É previsível? Tem etapa e processo, é funil. Funil de isca-paga para o tráfego funciona muito. O que é um funil de isca-paga? Exemplo, a galera do método. Tu pode pegar o treinamento desse evento online e vender como uma isca-paga. A isca-paga é uma estratégia que ela te traz escala. Qual que é o jogo aqui? Ó? Pensa comigo o seguinte. Tem cara, mentor, mentoria, treinador por aí que eles vendem curso online, né? Então eles precisam ter lucro nesses conteúdos que eles vendem.
Perfeito? Show. Só que tu, quando faz uma isca paga, tu não precisa ter lucro, porque teu produto é ganhar dinheiro com consórcio, não com isca. Então vamos supor que tu faz uma isca de 20 pila. Sei lá, o teu treinamento de alavancagem com consórcio, né? Sei lá. E mais o e-book explicando isso na prática. Tu vende isso por 20 pila. E as entregas é o teu treinamento, o teu e-book, ele participar de um grupo onde, enfim, vai ter as novidades, por exemplo, e uma consultoria para aplicar isso na prática. O que é a consultoria? É a reunião contigo, entende? E aí o que acontece? Tu cobra 20 pila por isso. Se tu chegar lá e tu, por exemplo, gastou 20 pila para vender e empatou, pra ti tá show, cara. Tu teve lead de graça. Então, enquanto tu empatar nesse produto, tu pode fazer tráfego infinito. Se tu investir 50 mil, um exemplo, tá? E vender 50 mil foi de graça. Tu teve clientes de graça, entendeu? Então, funil de escapaga é muito bom. Funil de social selling, tá? Ou pode ser uma ativação de social selling também. É o seguinte, é tu ter o teu SDR2, tá? Pensa comigo, quanto que tu não investe em tráfego? Torra dinheiro em tráfego, irmão. E aí vem um monte de gente, segue a tua página, segue teus conteúdos, tá? O funil de social selling é tu ter um SDR ativando quem segue a tua página. Daí ele vai lá, ativa o cara, entendeu? A gente pode usar algumas automações, tem CRM que faz automações nisso, tá? Ferramentas CRM, por exemplo, como CRM, né? Ele, se o cara seguiu, se o cara comentou, se o cara curtiu, se o cara viu teus stories, o como consegue criar uma oportunidade em cima dele. E aí tu aborda esse cara, faz uma apreciação sincera, que é, pô, cara, que legal ver que tu é da empresa X, pô, que bacana, sabe? Faz uma apreciação, consegue uma abertura, fala sobre o motivo de ele seguir teu perfil, pô, bacana, cara, e como é, tu curte meu conteúdo, qual que é o teu momento, e a partir dali tu tira um agendamento, entendeu? A partir de um funil de social selling, tá? Por exemplo, se tu for no meu Instagram me seguir, talvez eu te aborde, me perdoe que eu vou entregar o ouro aqui, e vai ser um SDR falando em meu nome te abordando, entende? Então tu usa um funilzinho de conteúdo, traz audiência e aí tu consegue usar o social selling, tá? Isso aqui é para quê? É a rebarba, é a grana do tráfego que iria fora e tu traz mais dinheiro. E cara, se for B2B, mano, meu Deus, vem muita grana aqui, cara, muito dinheiro. Funil de indicação e recomendação, tá? Então isso aqui são funis comerciais que vão alimentar aqui o teu comercial, beleza? Galera, então foi bastante tempo de conteúdo, tá? Eu trouxe hoje num formato de bate-papo para vocês, de uma conversa. Tentei agregar valor de uma forma simples, meio que objetiva com vocês aqui, mas agregar o máximo de valor, tá? A gente não esconde nada, a gente entrega o ouro mesmo. Esse é o objetivo, até porque eu não tenho problema que alguém replique o que eu faço. Inclusive, replique de fato, né? Vai muito da competência. Então, o que a Mavi vende não é só o apertar botão. Nós somos um parceiro estratégico que quem construiu isso que eu te apresentei, os playbooks, os processos, as estratégias, cara, a gente vai conseguir te prestar com excelência, entendeu? Então a gente entrega o ouro mesmo, tá? O que eu quero de vocês agora é o seguinte: comente aqui, ou então larga no chat ali, cara, sugestões, se esse tipo de conteúdo foi legal. Você que já participou de treinamento da Mave e comparou, Gabriel, eu gosto mais de treinamento, diga se vocês preferem o treinamento, tá? Que o nosso jogo é produzir agora volumes. Volumes não, né? Um volume semanal, mensal, desses webinários agregando o máximo de valor para vocês. Aqui tem duas coisas, tem uma estratégia comercial por trás, porque vocês vão entender que, pô, um cara que fica falando uma hora e meia, daquilo que ele executa, ele não deu Ctrl+C em ninguém, né? Ele sabe o que tá fazendo. Começa por aí. Tá? Então, é uma estratégia que a gente tem, só que a gente quer agregar o máximo de valor. A gente quer agregar valor, trazer enriquecimento para você. Acontece muito de nós, por exemplo, fazer uma entrega sensacional para alguém, agregar um valor. E aí a pessoa, no futuro, nos contrata, porque entendeu que a gente pode ser impactante para ela, tá? Então, essa é a nossa proposta aqui, tá? Com muita objetividade. Agora, Gabriel, eu gostei, inclusive, da estratégia de vocês. Eu estou no momento de estruturar o meu marketing, ou de investir no marketing da minha empresa. Eu sou um cara que, Gabriel, já fatura acima de, no mínimo, 50 mil. Tá? Então, se tu fatura abaixo de 50 mil, talvez a Mave ela não vai conseguir te ajudar agora. Beleza? Tu tem que ter uma maturidadezinha para conversar com a gente. A gente tem ali o protocolo de ativação, né? Mas o ideal, 50 mil para cima. Se tu fatura abaixo, nos indique para
enfim, pro teu sócio ali, pro teu parceiro. Galera, é o seguinte, quer conhecer o programa de aceleração da MAV? No programa de aceleração da MAV, a gente vai entregar para ti as estratégias, até vou voltar lá atrás, rapidinho, para vocês entenderem, até na apresentação da MAV, aqui rapidão, tá? O que a gente vai fazer para vocês aqui, tá? Aqui é basicamente um template, obviamente ele se expande, né? Do que a gente vai fazer por vocês. A gente vai definir uma estratégia de crescimento para vocês, tá? A gente vai construir autoridade, desenvolver e operar os funis. Dá para vocês o processo de vendas na íntegra, tá? Cada processo, cada script, matriz de objeção, matriz de geração de valor, spin selling, bunch, qualificação, enfim, vai entregar tudo pronto, mastigado para vocês no detalhe. Como gerenciar, quais métricas olhar, o que cada métrica diz. Então a gente entrega tudo no detalhe, da gestão à venda, beleza? Para vocês terem uma máquina comercial. Além disso, nós temos uma plataforma de treinamentos, aonde o teu vendedor, pré-vendedor, ele pode entrar lá e treinar todo dia, cara. Todo dia. O que eu vejo no mercado de consórcio é que os caras não treinam, e aí por isso que eles não têm sucesso, né? A gente entrega uma plataforma, inclusive agora a gente está botando conteúdo para dentro, tem muito treinamento de pincel, treinamento de pré-vendas, de apresentação comercial, treinamento de objeções. A gente tem uma metodologia que é bem de engenharia, né? Então eu pego um processo aqui e eu destrincho ele. Cara, por exemplo, uma apresentação comercial. Cara, a apresentação comercial tem abertura, que é uma introdução, onde eu crio o rapport, e eu transiciono da introdução para o diagnóstico, a investigação, onde eu aplico o spin selling, né? No spin selling, no finalzinho, o spin selling, o que eu faço no spin selling, né? O processo de spin selling. Eu faço perguntas abertas para entender a situação, entender o problema, eu implico na situação do cara, perfeito? Para agravar a dor, fazer ele entender que ele tem uma dor, e por último eu faço ele me dizer que ele precisa resolver o problema. Depois que ele precisa resolver o problema, a gente faz um micropacto, que é o que, cara, eu vou te apresentar uma solução aqui então, e tu vai me dizer um sim ou não. Aí eu venho para minha apresentação, na apresentação eu faço o esquema lá do Jordan Belfort, né, que é o lobo do Wall Street, que é vender a pessoa, vender a empresa e por último vender o produto. Então vem toda uma construção de, autoridade da empresa, criando um rapport com o cara, apresento o meu método, o meu mecanismo único, por último apresento o meu produto, faço uma ancoragem para tentar conseguir um compromisso dele na call, e por último vem com as estratégias de fechamento. Então tu entende que, olha só, uma apresentação comercial, cara, ela tem várias etapas. O que a gente faz aqui é dar treinamento para cada etapa, para te saber onde melhorar. Gabriel, não vendi. Cara, se tu não vendeu, não foi porque tudo foi ruim. Algumas coisas ou algumas etapas tu falhou, vamos descobrir qual. Entendeu? Vamos treinar essa etapa. Bacana? Então tu tem os processos para identificar isso, tu tem os treinamentos para treinar todo dia, tá? E fora a tecnologia, que a gente implementa automação de marketing, CRM e inteligência artificial. A gente dá tudo isso num combão para vocês, tá? Então, a gente tem estratégia validada, o mercado nos reconhece, então a gente palestra no segmento de consórcio, atende grandes players do mercado. Se você quer saber mais sobre a Mave, cara, eu te convido. Em algum lugar aqui, tá? Se é YouTube, não sei onde você está assistindo, ou se você está aí no chat, tá? Clica no link. Isso aí, ó. Clica no link, tá? E fale com a gente, tá bom? Que meu SDR vai entrar em contato contigo, a gente vai agendar um bate-papo. Eu tenho certeza que o máximo que vai acontecer, a pior das hipóteses que vai acontecer, é nós não termos fit. Então a Mave e a tua empresa não estão alinhadas agora, a gente não vai conseguir entregar valor, mas tu vai sair com um diagnóstico completo da tua operação, de como aplicar isso na prática, tá bom? Então fala com a gente, tá? Vai ser bem bacana. Outra coisa, deixe dicas de conteúdo. Gabriel, eu quero conteúdos nessa linha, tá? Que a gente vai aplicar, tá bom? A gente vai trazer o webinar para vocês. Tamo junto, galera. Forte abraço. Até a próxima. Bora pra cima.